Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Hélida, de matemática. Então, nessa aula, eu vou fazer uma revisão de equação de segundo grau. Então, eu vou estar resolvendo aí três equações, né? Uma completa e duas incompletas, e isso vai auxiliar vocês a fazerem as atividades que eu vou postar, então, no GR8, né? Que já está lá no GR8. Então, acompanhe aqui comigo, eu vou estar fazendo uma recapitulação, então, desse conteúdo, equação do segundo grau. Então, né, a gente estuda lá, né, a equação do primeiro grau, e na equação do primeiro grau é bem simples, né? Vamos fazer um exemplo aqui sobre essa equação. 2x mais 4 igual a 2. Como que você resolve essa equação? Por que ela é do primeiro grau? Porque eu tenho ali no x um expoente 1. O maior expoente da incógnita vale 1. Então, aqui basta eu pegar o 4 e passar para o outro lado, né? 2x igual a 2 menos 4. 2 menos 4 menos 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, assim a gente resolve uma equação do primeiro grau. É bem simples, né? Basta você fazer, então, essas manipulações aí dos números e das letras. Quando a gente chega, então, na equação do segundo grau, aí a gente precisa de uma fórmula para resolver. Então, qual é a cara da equação do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra lá? O tanto que é importante a gente saber quais são os valores aqui desses coeficientes, A, B e C, para a gente jogar lá na fórmula. Então, lembrando, o A é quem acompanha x quadrado, B, quem acompanha o x, o C, então é o termo independente. Então, um exemplo aqui de uma equação de segundo grau. 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. Quem são os coeficientes aqui? O valor do A, 2, o valor do B, 5 e o valor do C, menos 3. Lembrando que esses valores aqui, A, B e C, não acompanham a letra, é só o número. Então, você vai analisar lá, quem acompanha x quadrado? 2. Quem acompanha x? O 5. Quem é o termo independente? Não está acompanhando ninguém, menos 3. E quando a minha equação possui lá o valor do A, o valor do B e o valor do C, então a gente chama essa equação de equação do segundo grau completa, né? Equação do segundo grau completa. A gente pode ter também uma equação assim, x ao quadrado mais 4 igual a zero. É uma equação do segundo grau? Sim, porque o maior expoente da incógnita vale quanto? 2. Vamos tirar, então, os coeficientes. Creio que vocês já estão bem acostumados aí a tirar os coeficientes A, B e C. O A é quem acompanha x quadrado. No caso aqui, quando não aparece, a gente sabe que tem o 1 aqui escondido, né? Então, o A vale 1. O B é quem acompanha o x. No caso aqui, a gente pode perceber que não tem ninguém acompanhando x. Então, 0. E quem é o C? O C é o número que está sozinho, né? O termo independente. 4. Nessa equação, eu percebo aqui que eu tenho um coeficiente igual a zero. Né? Tá faltando um coeficiente. Então, ela é chamada de equação do segundo grau incompleta. Então, completa quando eu tenho todos os coeficientes. Incompleta é quando ou falta o B ou falta C. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma outra equação segundo grau incompleta. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, aqui nós temos que o A vale quanto? 1. Porque quem acompanha x quadrado. Qual é o valor do B? O B é quem acompanha x. Quem está acompanhando x? Menos 4. C é o número sozinho. Não tem número sozinho, tá vendo? Então, vale 0. Então, aqui também a gente fala que é uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta. Certo?
Então, eu coloquei uma equação completa e duas equações incompletas. E como que a gente faz para resolver essas equações de segundo grau? Tem uma fórmula, né? Então, vamos fazer 3 exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo. Então, exemplo 1. Eu vou pegar uma equação de segundo grau completa. Essa daqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Então, você analisa uma equação de segundo grau, porque o maior expoente do x vale 2, então dá para a gente começar a resolver aí essa equação. Qual é o primeiro passo? Vocês lembram? É tirar os coeficientes. Qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C. Quem fez as atividades do semestre passado, os exercícios, né, já deve estar craque aí nessas resoluções dessas equações. Qual é o valor do A? Quem acompanha x quadrado? B, o menos 4 e o C, 3. Lembrando que é números, certo? Então, você vai pegar o 1 aqui, que acompanha x quadrado, B, menos 4, C, 3. Depois, qual é o próximo passo? Você lembra? Achar o valor do delta. Né? B ao quadrado menos 4AC. Então, agora, vou fazer esse cálculo. Ó. B ao quadrado, vou colocar entre parênteses, né, o valor do menos 4, B ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A. Qual é o valor do A? 1. Vezes o valor do C, que é quanto? 3. Então, delta igual menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. 16. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. E 16 menos 12, 4. Então, pronto. Encontramos o valor do delta. Qual é o terceiro passo? Agora sim, encontrar o valor do x. Não é isso? Quando você resolve a equação, qual que é o seu objetivo? Encontrar a incógnita. Nesse caso ali, a incógnita x. Qual é a fórmula? Você lembra? B ao quadrado menos 4AC. Essa aqui é o do delta, né? Deixa eu colocar aqui. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Eu coloquei lá, foi o do delta. Então, como é que você encontra o valor do x? Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, aqui eu tenho menos da fórmula, certo? Qual que é o valor do B? Ó, o valor do B, menos 4. Então, vou colocar aqui, menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Cadê o delta? Olha ali. Vale quanto? 4. Sobre 2A. Qual é o valor do A? Olha lá, quanto que vale o A? 1. Então, aqui eu tenho menos com menos, mais, então dá mais 4, mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 4? 2. 2 vezes 1, 2. Pronto. Basta agora você fazer a soma, né, a adição aqui, e depois você faz a subtração. Para você ter lá, no caso, o x' e o x duas linhas. Então, vamos fazer o x'. A soma, ó. Então esquece aquele sinal de menos, faz a soma. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2. Quanto? Isso, 3. Agora vamos fazer a subtração. 4 menos 2. 2. 2 dividido por 2, né? Que é a parte de baixo, vai dar quanto? 1. Ou seja, qual é a solução para essa equação do segundo grau? 3 e 1. Essa é a solução. E ela é uma equação do segundo grau completa ou incompleta? Completa. Por que ela é completa? Porque ela possui o valor do A, do B e do C. E como é que a gente resolve essa equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Então, você precisa encontrar delta, depois encontrar o valor do x, através das fórmulas que foram passadas aí para vocês. Então, anota aí como calcula o delta e como que calcula o x. Então, eu vou pegar agora
uma outra equação de segundo grau para a gente resolver. Agora, só que eu vou pegar uma equação de segundo grau incompleta. Vou chamar aqui, então, de exemplo 2. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 4 igual a 0. Aí você vai analisar lá. Quais são os valores dos coeficientes? A, B e C. A gente analisa lá. O valor do A é quem acompanha x quadrado, vale 1. Qual que é o valor do B? B é o valor que acompanha lá o x. Não tem ninguém acompanhando o x, então vale 0. Qual que é o valor do C? Menos 4. Só que nas equações de segundo grau incompleta, as que são incompletas, dá para você resolver de uma forma mais rápida. Ah, professora, mas eu posso usar a fórmula de Bhaskara para resolver? Pode, mas não tem necessidade. Aqui, ó, basta você pegar esse 4 e passar ele para o outro lado. Então, fica assim, x ao quadrado igual a 4. Se está ao quadrado, como que eu faço para passar isso ao quadrado para o outro lado? Como que a gente já aprendeu? Não é a raiz? Ó, está ao quadrado, passa a raiz quadrada do número. E qual é a raiz quadrada de 4? Pode ser o mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Porque se eu pegar 2 vezes 2, dá quanto? 4. Se eu pegar menos 2 vezes menos 2, dá quanto? 4 também. Então, por isso que nós temos lá dois resultados para a nossa solução. Tanto o 2 como o menos 2. Se eu quisesse usar a fórmula de Bhaskara aqui, também dá certo. Mas você vai perder tempo. Então, quando ela é incompleta, você pode resolver ela dessa forma. Como essa outra equação aqui, ó, do nosso exemplo 3. Vou escrever aqui, exemplo 3. Tá anotando aí no seu caderno, né? Então, escreva aí, exemplo 3. Lembrando que todas as atividades, todos os vídeos, agora devem ser feitos no caderno. Com data e título do conteúdo. Então, exemplo 3, eu vou colocar aqui, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Completa ou incompleta essa equação? Incompleta, certo? Se ela é incompleta, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara para resolver, só quando ela é completa. Mas se quiser usar, eu posso? Pode, mas você vai perder tempo. Então, aqui, como que a gente resolve essa equação aqui desse tipo? No caso aqui, dessa equação do exemplo 2, eu peguei o 4, passei para o outro lado, né? Depois passei a raiz quadrada do número, foi rapidinho a gente resolveu. Aqui, não dá para usar essa tática ali, né? Esse 3x passar para lá, olha, não vai ficar x um lado, x do outro, não vai adiantar muita coisa aqui pra gente. Então, como foi que a gente aprendeu aí no semestre passado? É colocar em evidência, não é isso? Então, quando você tem ali uma equação de segundo grau incompleta desse tipo, a gente coloca o x em evidência. Assim, ó. Você vai transformar em uma multiplicação. O que tem em comum desse lado? O que tem em comum desse lado aqui? O x. Então, que número que eu vou multiplicar por x que vai dar x ao quadrado? X. Que número que eu multiplico lá por x que dá o menos 3x? Menos 3. Igual a 0. Então, aqui, eu apenas coloquei em evidência, apenas transformei numa multiplicação, lembra? Então, vamos pegar aqui, x vezes x, volta a ser x ao quadrado. X vezes menos 3, 3x. Então, o que eu fiz daqui para cá, não mudei nada na minha equação. Aí agora, o que você vai fazer? Colocar o x igual a 0, esse lado aqui igual a 0, e esse outro lado aqui, ele também pode ser 0. Deixa eu colocar de outra cor. Aqui também pode ser 0. X menos 3 igual a 0. Entendeu o que eu fiz? Peguei x, coloquei igual a 0. Peguei o x menos 3, também coloquei igual a 0.
Porque se qualquer um desses dois for igual a zero, a minha equação vai ser verdadeira, ela vai ser igual a zero. Então, eu tenho essa solução, x igual a zero, e tenho essa aqui também. Se está menos 3, eu vou passar para o outro lado, 3 positivo, né? Então, pronto. Qual é a solução para essa equação? 0 e 3. Eu resolvi com outro método. Caso você queira resolver por Bhaskara, você vai encontrar o mesmo resultado. Vamos fazer o teste aqui. Qual que é o valor do A? 1. Qual é o valor do B? Menos 3. Qual é o valor do C? Não tenho, 0. Lembrando que a gente está analisando lá a equação desse tipo, né? Ax² bx mais c igual a 0. Então, você vai vir aqui, calcular o delta, b² menos 4ac. Qual que é o valor do b? Menos 3. 4 vezes o a vezes o c, que é 0. Então, o delta, menos 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 1 vezes 0 dá 0, né? Então, basta a gente, não precisa nem colocar. Então, delta igual a 9. Depois que você encontra, né, o valor de delta, você agora joga naquela outra fórmula, né, do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos fazer os cálculos aí. Menos da fórmula, b vale quanto? Menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual que é o valor do delta? 9 sobre 2a, 2 vezes o valor do a, que vale 1. Então, x igual. Menos com menos aqui dá o quê? Mais. Vai sobrar aqui 3. Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. 2 vezes 1, 2. Agora, basta você fazer a soma e depois a subtração. Então, primeira soma. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, vamos fazer a subtração. 3 menos 3 dá 0. E 0 dividido por 2 continua 0. Ou seja, qual é a solução? Olha lá. 3 e 0. Não deu a mesma coisa ali do outro lado? Mas tá vendo que a gente gastou um tempinho a mais para resolver usando Bhaskara? Você pode, então, ou resolver dessa forma, né? Que a gente já aprendeu. Se você tem mais alguma dúvida, volta lá naquele vídeo do semestre passado que eu fiz bem passo a passo. Aqui a gente está fazendo só uma revisão para você fazer, então, as atividades dessa semana. Então, é isso. A gente falou, então, o que é uma equação de segundo grau, como encontrar os seus coeficientes A, B e C, dizer se a equação ela é completa ou incompleta, e como fazer a resolução dessas equações do segundo grau, através da fórmula de Bhaskara, ou então através de uns métodos aí práticos. Então, você escolhe como você quer resolver, certo? Então, esse vídeo agora vai te dar uma base para você resolver as atividades que foram postadas lá no GR8. Tá? Então, qualquer dúvida, eu estou aí à disposição.